Sejam muito bem-vindos ao podcast Café com Sander. Histórias que inspiram e transformam vidas. Eu sou Alexander e começando o primeiro podcast, nós temos o privilégio, a honra de entrevistar ele, Joel do Churrasco. Ele tem uma trajetória que certamente fará você olhar para a vida com novos olhos. Joel do Churrasco, meu amigo, você me contou um pouco sobre a sua história. Eu quero que você compartilhe com o público esse coração lindo que você tem. Quando você passa na rua e olha uma pessoa deitada, uma pessoa sem esperança, pessoas sofrendo que perderam a fé no futuro, o que você acha sobre tudo isso? Você que tem uma vida que lá atrás foi extremamente difícil. Alexander, é difícil quando você está numa situação dessa, você se depara com muitas oportunidades, e as maiores são as piores. Você- E mesmo em situações difíceis, eu sempre olhava de um jeito que se você se posiciona da forma do certo, você vai ter mais chance. Pode demorar, mas em um momento o certo vai prevalecer. E naquela época, eu comentei até outro dia com uma situação, com uma roda de conversa com o pessoal, e eu falei assim para eu, falando que a gente tem uma caminhonete bonita, como você sabe, e aí eu falando que eu estava admirando uma outra caminhonete, né? Uma nova aí, que tem aí, bonita e tudo, grandona. Rapaz, é um carro legal e tal. E aí ele falou, tipo assim, desdanhando. Mas eu comprar uma caminhonete nova, tu pode, tá. Aí eu, tipo assim, eu falei, olha, a palavra tem poder. Só te falar uma coisa importante. Na época que eu morava na rua, eu já dizia que iria morar numa casa, num condomínio bom, como a gente, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente mora. E diria que a gente iria ter um carro para andar. Bom, naquela época que eu não tinha um pão vencido para comer, eu acreditava que não demorasse muito, ou mesmo demorasse, mas algum momento iria acontecer. E aí, imagina agora. Isso aqui para mim é. Então, o que eu quero dizer para você, por mais que você esteja em uma situação difícil, nunca desista. Acredite em você. Mas para você chegar em algum lugar, você não chega só. Você precisa de Deus. Chama Deus por vida, pede direcionamento, te posiciona de forma firme a favor do certo. Se te der uma oportunidade para limpar calçada, para lavar terraço, para pintor, para qualquer situação, não diga eu não vou porque eu não sei fazer isso ou porque eu não gosto de fazer isso. Não faça só o que você gosta. Faça o que tem para fazer naquela hora, naquele momento. Aquele seu primeiro decalo. Talvez aquilo ali seja a sua primeira prova para você mudar de nível. Acabei de falar que eu não tenho nenhum problema de fazer tudo de novo o que eu já fiz. Você sabe o que é isso? É você saber de onde veio, saber onde você está e saber para onde você quer ir. Então, Alexa, quando a gente se posiciona, mesmo estando em situações difíceis, acreditando que o dia de amanhã é melhor, você vai longe. Até porque você começa a empreender, a ganhar conhecimento com o que você está hábito a fazer ou a sua condição está para aquilo. Na época que eu comecei, minhas condições era aquela, era o faz tudo. Vai assar uma carne? É. Tem que comprar um negócio no comércio? Era Joel. E eu era assim, só que eu me posicionava de confiança, porque para tu sentar em qualquer mesa
Não interessa se você tá com o cabelo grande, quando eu andava com o cabelão grande, ou mesmo sujo, mas eu era aquele que as pessoas depositavam um pouco de confiança, e com aquele pouco de confiança eu exercia o certo, e quando eu trazia o resultado que aquela pessoa tinha me designado, essa confiança dobrava. E aí, meu amigo, quando pensa que não, tu tá mudando de nível. E aí foi assim que a gente chegou até. Tem uma coisa que tu falaste que me chamou muita atenção. As pessoas, às vezes, elas estão reclamando da vida. Estão, infelizmente, amaldiçoando a sua própria história. Acordam estressadas, não estão felizes com a casa que têm, não estão felizes com o esposo, não estão felizes com o trabalho. Ou seja, elas dormem com esse desprazer e acordam com esse lugar terrível. E quando tu me falas que estava na rua, mas eu projetava coisas boas na minha vida. Eu acredito que é justamente isso, Joel, que as pessoas precisam entender. Que ninguém começa do alto, elas começam de baixo. E toda grande construção, o alicerce tem que ser mais firme, demora mais tempo, mas a colheita vem. Eu acho lindo quando tu colocas isso, porque dentro dessa tua trajetória, ela tem alguém que teve fé. A reclamação, a briga, a desilusão não pode ser maior do que a vontade de crescer. Posso falar uma coisa? É, as pessoas, elas não têm noção, muitos talvez não tenham, né, todos generalizar, do poder, do poder da palavra. Olha, vou te falar do fundo do coração mesmo, bem franco, se as pessoas se posicionassem e falassem coisas boas sobre elas, sobre as outras pessoas. Vou falar uma situação aqui, e eu sou ser humano como qualquer um outro, como qualquer um de vocês que estão assistindo. E às vezes as pessoas olham a gente e pensam que tem muito estresse. A gente se estressa, tem dia que dá vontade de dar panada de facão em alguém, porque nós somos seres humanos, nós ira. Mas o grande lance, se você errou, passar por alguma situação, se você errou, peça perdão. Você não pode desejar mal para essa pessoa. Ai, estou com raiva de fulano, não desejo, desejo certo. Se alguém está tentando te prejudicar, te fazer mal, ore por aquela pessoa. Aí você diz assim, mas não é esse bate-papo é sobre religião? Se estamos falando sobre virada de chave, é impossível não pisarmos o sol. Chega em algum lugar com Deus. E quando você, Alexandre, ora por alguém que talvez você não conheça, quando você deixa de orar por si próprio e orar por alguém, Alexandre, é a maior prova de amor que você pode ter para alguém. É deixar de orar por si próprio e dizer assim: eu vou interceder por você, Alexandre, eu vou interceder por algo. Como às vezes eu passo no trânsito, eu ergo a mão para alguém assim, oro, ou uma situação no carro de uma moto, passa quadra, aquela coisa. Eu sei que esse rapaz, essa senhora, chega em casa bem, com certeza tem alguém que ama, que está esperando. Cara, quando você faz aquilo ali, você começa a receber enxurradas de coisa boa para você de alguém. É o que eu costumo dizer. Você quer um milagre na tua vida, seja um milagre na vida de alguém. Seja um pequeno Deus na vida de alguém. Porque às vezes, Alexandre, vou te falar uma coisa muito interessante. Tem pessoas que quer muito milagre. Às vezes o milagre é aquela pessoa que quer uma xícara de café, um café preto com pão. Aquilo ali para ela é um milagre. Para ela dar para o filho, para ela, tá fraca, se esvalir nas forças. Eu já passei por isso. Sabe que é você acordar na rua, dormir em situações difíceis, e tudo que eu queria era poder tomar um banho com sabão em barra. Era tudo que eu queria. Era vestir uma camisa
que não tivesse fedendo grudada. Tudo que eu queria tirar numa bermuda, que eu me lembro que tinha uma bermuda bege, que eu pegava caco de tijolo e virava assim o bainho da bermuda e tirava assim aquele cieiro preto. Eu limpava aquilo ali, porque eu não tinha uma outra bermuda. E eu não estava em situações difíceis porque eu queria, porque eu era marginal. Não. Aquilo ali era uma situação que eu estava passando difícil. Por, infelizmente, por situações que eu não tinha onde me. E aí, às vezes as pessoas faziam um milagre na minha vida. Me davam uma comida, um prato de comida, uma xícara de café, uma sacola de pão dormido. E aí, meu irmão, eu entendi hoje que se você quer um milagre, faça um milagre para alguém. Às vezes alguém está querendo, Jesus te ama, você vai mudar de fase, você é vencedor, você pode, se posicione, recomece 10, 15, 20 vezes. Eu, na minha trajetória de empreendedor, já quebrei 14 vezes. Se eu desistisse, se eu não acreditasse que amanhã seria melhor, talvez eu estaria hoje onde estou. Fui para ser vereador, candidatei para vereador. Calma, calma, vamos chegar lá, Não, vamos só chegar. para. Essa pergunta eu vou fazer lá na frente, Tá certo. sobre essa carreira da política aí. Então, é isso. Para frisar, para encerrarmos essa pauta, então, o que eu quero dizer para você? Seja você mesmo. Se quer um milagre na sua vida, faça um milagre na vida de alguém. Tá entendendo? Até porque eu vou te falar, se você botar o pingo na cabeça do ir, às vezes você tá aí reclamando, procrastinando, mas tem alguém em algum lugar querendo a vida que você tem. Tudo que você às vezes está aqui, tem gente em algum lugar, tudo que queria era sentir o cheiro de uma comida. Tudo que alguém queria era olhar. Tudo que alguém talvez queria era ter cabelo. Às vezes tem mulher adora para dizer isso. Aí se meu cabelo tá horrível. Amiga, pelo amor de Deus, não fala isso. Seu cabelo é maravilhoso. Tá entendendo? Eu não tenho uma roupa para vestir. Amiga, você tem muito, tem um guarda-roupa cheio. Eu não tenho uma sandália. Amigo, eu não tenho o que comer. Amigo, olha na tua geladeira, vê o que tem. Tem cuscuz, tem uma banana, tem um negócio, tem. Amigo, A gratidão, né? tem tudo que alguém queria um copo d'água. E da torneira mesmo. Eu te digo isso porque a gente trabalha ali no churrasco e eu já passei por isso e eu sei que tem gente que tudo que quer é um prato de comida ou uma água. Olha, vou te falar uma situação. Teve um Natal, aí, uns anos atrás, eu mandei fazer umas quentinhas e sair levando. Aí eu dei aqui para o pessoal aqui no Passo do Minha, essas coisas que a gente faz sem divulgar, né? Aí, antes de eu nem sonhar em entrar na política. Aí subi na Quatraque, entrei ali, quem vai ali para do Muniz, ali, subindo ali, onde tem até uma sapataria, aí eu passei, tinha um rapaz deitado no chão com um TN, enrolado num TNT, né? Um TNT, me lembro que fosse verde, acho que período de Natal, um TNT, alguma coisa, e ele estava enrolado no TNT. E o rapaz dormindo e eu bati nele, assim, ô, meu Deus, encostei o carro. Você quer comer? E ele disse que não queria comer. Ele queria água. Tu entendeu, Alexa? Eu digo, mas o que? Você já comeu? Ele não tinha comido nada naquele dia. Meia-noite e meia de dia de Natal. 24 para 25. E aí eu peguei a água dele, aquele rapaz, ele sentou meio assustado, tá entendendo? Porque é uma coisa assim nova. E aí e foi o que mais me tocou essa situação. E eu dei a água, esse rapaz tomou e acompanhei ele, ele comeu, entendendo? Aí depois eu procurei aqui uma outra quentinha. Aí ele disse, se o senhor deixar, eu não vou comer agora, eu vou comer amanhã de manhã. Mas aí eu, não tem problema. Como era a comida que a gente, quando a gente leva, a gente tem que cuidar de fazer comida para que ela não estrague do dia. Se o cara não comer ali, ele pode guardar para mais tarde.
Qual são o tipo de comida, João, que tu faz assim, porque tu sabe que o cara que não vai estragar? Arroz branco, frango frito, tá entendendo? Bem fritinho, e farofa. Joel, por que tu não bota salada? Por que tu não bota feijão e macarrão? Porque essas coisas, elas azedam rápida, tu tá entendendo? E aí a gente tem aquele cuidado em fazer algo que, se ele não consumir naquele momento, ele pode consumir no outro dia. E nós sabemos que um frango frito com farofa e arroz branco, tu botou na quentinha, ele pode passar do horário de ser consumido. Quando consumir daqui 3, 4, 5 horas, ele vai estar bem armazenado ali, fechadinho, ele vai estar do mesmo jeito. Então, a gente tem sempre essa preocupação. Mas é isso aí. Desculpa que às vezes eu acabo fugindo. Não, tá tranquilo. Tá vendo, gente? Olha só, Joel passou fome, morou na rua, mas ele não esqueceu do bem que ele deve fazer para essas pessoas que precisam de uma luz. Em uma noite de Natal, ele poderia estar em casa, somente desfrutando, pensando nele. Mas ele disse: existe alguém que precisa de um alimento. E não é só físico, é espiritual também. Sim. Joel, fala pra gente, eu tô aqui já nesse quarto bloco aqui, das minhas perguntas. Família, quando esta palavra passa por ti, as pessoas comentam sobre o poder da família dentro de uma sociedade, a vida de um homem muda através de uma família. Quem é o Joel antes de ter uma família? De voltar não para casa, mas para o seu lar, o lugar que ele quer voltar, o lugar que ele quer estar com as pessoas que ele ama. Alexandre, eu vou te falar uma coisa, algo assim muito interessante. Eu sou o cidadão que dei certo com muita bênção de Deus na minha vida, porque eu não tive base familiar absolutamente nenhum. Como assim? Alexandre, eu, quando criança, 8 anos, me lembro bem, a minha mãe, muito pobre no interior, e nós passávamos muita fome mesmo. Eu, com 8 anos, eu tirava jussara para minha mãe fazer, a gente vender, para comprar farinha, nós tomar a nossa jussara. E era a única refeição. Mamãe, mãe solo, solteira. E eu me lembro que ela me deu para um pessoal que morava na época no Monte Castelo, depois o pessoal mudaram para Coam. E aí eu vim com a intuição de estudar, mas não estudei. Não me botaram para estudar, eu vim para trabalhar. Trabalhava mesmo. Casa muito grande. Na época, aqueles armáriozão embutidos, aqueles guarda-roupazão, aquelas portas venezianas que tem que passar óleo de peroba, casa de cachorro, terraço, lavar carro, cuidar de molhar jardim, lavar a calçada todo dia, lavar o portão, que era o portão de madeira, né? E aí, deixa eu só te dizer, e daqui, só para me responder essa questão de família. E aí, Alexandre, eu fiquei, eu me lembro que eu voltei para o interior, período deles de férias, minha mãe não deixou mais eu voltar. E aí eu já fiquei grandinho, uns 10, 11 anos, eu meio criança, meio rebelde, né? Até pelo tratamento que tinha, que morava na casa do pessoal, batia em mim. E aí, meu irmão, eu fui embora para casa do meu pai. Numa dessas grandinho, né? Ah, vamos embora para casa do meu pai, que meu pai eu não conhecia nessa dia. Procurando no interior, fui de pés mesmo. E fui para casa do meu pai. Meu pai era um homem muito bom, muito sério, homem honesto, homem de palavra. Só que como pai, fracassou. Porque não me deu uma assistência que era para ter dado. Só que aí eu já fui aprender a ser homem. Trabalhei, no tempo fui de roça,
E aí com o intuito de vir embora para cá, para São Luís. E vim para casa, trabalhei um tempo lá com ele, vim embora, ainda jovem, muito jovem, 12, 15 anos, para São Luís, acreditando que seria virada de chave. Vim para casa do irmão meu e lá meu irmão também morava na Janaína, casa muito taipa ali, morava uma redezinha armada na cozinha. E um belo dia ele disse que não dava mais para ficar. Aí foi que eu fiquei numa situação zero família. Aí foi onde eu fui para a rua, trabalhava no período, e saía, ficava numa situação difícil, não tinha os parentes, não passavam um dia na tua casa, dois no outro dia, não dá. Tá entendendo? E aí, base familiar, zero. Zero. E era algo que eu tinha muito desejo no meu coração. E aí, as coisas foram mudando de nível. E quando se chega em família, era o que eu queria, mas eu não me posicionava. E quando está numa situação difícil, difícil. Aí depois, com muita luta, a gente vai começando a trabalhar. Aí veio o sucesso do Espaço Joel, aquela coisa, e com isso veio vaidade. Porque tem que ter muita sabedoria. A vaidade, ela é onde te destrói. Era festeiro, não bebia, bebida alcoólica, né? Eu bebia mais bebida alcoólica. Teve um estágio onde eu parei de beber, onde eu parei de fumar, que eu fui fumante. E lá, muito, muito lá atrás, parei em 98, 99. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, família, hoje, para mim, foi algo que eu mais pedia para Deus. Deus. Hoje eu tenho uma base familiar maravilhosa. Eu tenho uma esposa linda, a qual eu amo muito, Érica Rocha. Foi o meu pilar. E que muitos amigos meus, a gente conhece no dia a dia, sabe que a Érica Rocha chegou trazendo cor para a minha vida, a qual eu não escondo isso. Não sou apaixonado pela minha esposa. Eu a amo, eu a respeito. Está entendendo? Então, família para mim hoje eu te digo que é a base de tudo. Foi a virada de chave. Antes as coisas eram assim, ia, subia, descia, quebrava, levantava. Era uma situação meio. Aquela coisa que não era sustentável. Mas quando vem a família, ainda mais se você tem uma esposa que acredita em você. E minha esposa. O mundo pode não acreditar, mas se a tua esposa acreditar no Joel, Pronto. é o suficiente. É o suficiente. E quem quiser chamar de canoa, de pau mandado com mulher, que chama, eu não ligo. O importante é tu ser feliz. Um casal, você que tá aí do outro lado, um casal para ter virada de chave, para trabalhar. Primeira coisa, você tem que acreditar na sua esposa e a sua esposa acreditar em você. E juntos, vocês elevam o nível. Eu e a minha esposa, nós temos assunto para conversar o dia inteiro, madrugada toda. É assim. Tá entendendo? Que lição maravilhosa o Joel nos dá sobre família, sobre sua esposa. Quantos anos juntos, Joel? Rapaz, assim, ela não gosta muito que eu falo isso. Casados, nós tem 4 anos, vamos para 5 anos, agora, dia 20 de maio, eu sei data. E temos uma filha linda, mas além dessa filha com a minha esposa, a gente tem o Bárbara, tá entendendo? A gente tem o Joaquim, que é lindo. A gente tem antes de casado, a gente tem
Antes de eu vida. casar, tive uma vida, tem um passado, na qual ela respeita muito. Então, os meus filhos eu amo muito, muito mesmo. E antes de eu casar com a Érica, a gente teve assim uns 2 anos, quase 3 anos, que era uma vida muito. Que a Érica foi uma mulher de muita oração. A Érica Rocha, ela, se eu sou o que eu sou hoje, eu tenho a plena certeza que foi o joelho dela, a fé dela, o pedido dela para Deus, para que Deus fizesse um milagre na minha vida. Deus fez. Eu sem Érica Rocha, eu te confesso, eu não sei nem imaginar. É meu amor, é meu ponto seguro, minha esposa. Érica, tá vindo aí essa declaração linda do Joel. Joel, conta pra gente agora, pra finalizar com chave de ouro. Todo mundo tem um propósito na vida. Em algum momento tu pensaste, como é que funciona o coração do povo? Como é que funciona o coração do Joel quando nós falamos de política? Como o Joel adentrou esse espaço e qual a coisa mais poderosa que tu consegues fazer pelo povo que acredita em ti, que votou em ti, continua acreditando nesse homem que veio da simplicidade, cresceu na vida, mas nunca esqueceu do povo. Alexandre, sobre a política, é uma situação bem assim, ó. Eu, inclusive, tenho amigos aqui, clientes, que são nossos clientes, faço já há 16 anos, e sabiam do meu posicionamento sobre política. Eu dizia que eu odiava a política. Mas eu falava que eu odiava a política sem conhecer política. Eu odiava, na verdade, eu confundia politicagem com política. Politicagem destrói, é o retrocesso, tá entendendo? Do desenvolvimento social e de pessoas, de uma cidade, de um estado, de um país. Politicagem. E política é transformação, é crescimento, é vida. Hoje, sem política, não tem desenvolvimento, não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura. A política, ela é magnífica. E um belo dia eu conversando com um amigo, e esse amigo chegou para mim e disse: Joel, você sabe por que temos péssimos políticos? Eu não sei, porque homens igual a você, com o coração, com a sua vontade, não se posicionam. Porque se você se posicionar, você vai chegar lá e vai transformar aquilo, vai ser um que vai estar se posicionando. E olha, eu vou te falar uma coisa, enquanto homens igual a você não se posiciona, com a vontade igual a sua, não se posiciona, às vezes a gente vai ser, a nossa vida vai depender de algum político que às vezes não tem moral nem na própria casa. E acaba interferindo na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida de quem precisa de saúde de um município, de uma nação. E aí eu... Verdade. Resumindo, conheci um grande amigo, eu chamo de amigo, nosso ilustríssimo prefeito, Fred Campos, na época não era prefeito, e aí plantou essa semente, e eu acabei gostando da conversa, tipo assim, que eu poderia ter chance, até porque eu já fazia política no churrasco do Joel, porque acaba a gente fazendo política, porque se tem um negócio, tem uma empresa, a gente conversa, trata as pessoas bem, tem um bom relacionamento com a comunidade, você está fazendo política, você é um político. Só que era uma política social ali, de amizade, não uma política direcionada à política partidária. E aí eu me lembro que eu falei para um amigo meu, Pepeu, de Lima, filho da dona Gisele,
de Lima Lima, manda Manu, e aonde que eu me lembro que quando eu falei para ele, pois vamos lá em casa e tal, e aí acabou transferindo os títulos voto dele de Passo de São José de Ribamar para Passo do Lumiar, e aí eu senti que a primeira pessoa que eu disse que eu teria ideia de ser candidato, e ela tinha, aí eu começo, para tu ser político, tu começa a te falar para quem te conhece, para quem sabe quem tu és, para saber se eles vão validar aquela tua ideia, aquele teu pensamento. E aí, Alexander, botei o meu primeiro nome, a primeira vez, à disposição, fazendo política de verdade mesmo, e não deu certo, tiramos 295 votos. Te confesso que foi o choro mais doído que eu tive quando tu perde uma eleição, porque tu passa um bom tempo acreditando e tu vê que tem muitas pessoas que estão ao redor de você e que depende da política, que sonha esse sonho junto contigo, e você passa o período de pré-campanha e de campanha, você nunca fala em derrota, você passa aquele tempo todo falando em vitória, que vai ganhar, que vai dar certo, e aí o que acontece, amigo? Não deu certo. Eu refiz a rota, voltei, arregacei a manga e passei 3 anos e quase 4 anos fazendo uma pré-campanha, buscando parcerias com pessoas que acreditavam na gente, que continuam acreditando, falando qual seria a minha maneira de fazer política. E conectamos o máximo de pessoas, e que essas pessoas foram na urna e disseram sim pra gente. E hoje eu tenho uma vida corrida na política, porque eu bato na mesa, no peito, me acho dos vereadores que mais se movimenta dentro desse município, apesar que nós temos um corpo de vários vereadores que realmente compõem vontades boas para o município. Agora nós temos um prefeito que é um excelentíssimo prefeito, que faz valer o direito do povo, e eu te confesso que eu faço o que eu prometi. Eu represento, eu fiscalizo, eu ouço as demandas da comunidade de fato. Eu dou atenção, pode ser o mais simples a demanda daquela pessoa. Eu dou bastante crédito, porque hoje o meu papel como funcionário do povo de Passo do Lumiar é fazer uma boa representação. O vereador ele não tem o poder de mandar executar, bloquear uma rua, pavimentar, ou isso, aquilo, outro. Mas ele tem o poder de ouvir o povo, formalizar um documento, dar entrada na Câmara, tá entendendo? Botar a indicação lá para os caros colegas aprovam. E ali você pega aquilo ali e leva para o executivo. E diga, prefeito, estou com essa demanda, que não é uma demanda minha, ela é uma demanda do povo que acreditou em mim e acreditou em você. E o que eles querem é nada mais, nada menos que o que é de direito. E nós temos um prefeito que atende. E eu faço isso e explico que não é a gente, é ele. Mas o bom é que hoje a gente leva as demandas, e às vezes antes a gente levar as demandas, ele está atendendo. Então, tipo assim, eu estou sendo vereador nessa cidade na melhor fase da minha vida, na melhor fase de todo o Passo do Lumiar. Você entendeu? A qual essa cidade não é minha cidade, que eu nasci, me criei aqui, não. Aqui foi a cidade que me acolheu, a cidade que eu amo. E vou te confessar mais. Eu amo essa cidade muito mais do que a própria cidade onde eu nasci. Que aqui foi a cidade onde a minha terra prometida. Eu amo esse lugar. Eu amo essa gente desse povo. E você sabe que é nosso cliente do Churrasco do Joel. Você chega no horário do meio-dia, eu tô lá. Você vai de noite, eu tô lá, com um sorriso no rosto. Você sabe o que é isso? Eu entendo. O que é política, isso aqui é um passageiro, eu não sou vereador, eu estou vereador. Eu sou filho de um Deus Altíssimo que fez o céu e a terra. Eu sou esposo de Érica Rocha, porque é algo que você diz assim, quando você casa,
você está casado até que a morte nos separe. Então, tipo assim, eu sou casado com a Érica Rocha, eu sou esposo de Érica Rocha. Não vou dizer eu estou esposo de Érica Rocha, porque amanhã eu posso ficar, não. Eu sou. Mas vereador eu estou. É algo que é passageiro. Então, eu estou na política, dando o que tem que dar, fazer mesmo valer a ponta 100%, é incansavelmente. Porque quando eu botei o meu nome, eu disse que eu iria fazer isso. Às vezes, nossos assessores reclamam, mas é só chicote, isso é só loucura, e vamos embora para isso, vamos para aquilo, vamos. Sabe o que é isso? Responsabilidade para quem me paga meu salário. É o povo de Passo do Miara. E à noite eu tô na empresa até 2 da madrugada. E quer que eu te fale uma coisa, amigo? Sorrindo e feliz. Sorrindo e feliz. Você sabe por que isso? Pior eu já passei. É morar numa rua, sem comida, sem água potável, nem para beber, nem para tomar banho, para tu estar fazendo as suas necessidades fisiológicas de trás de uma moita, de trás de dentro de uma construção, com medo, subsaltado, do dono chegar alguma coisa. Então, tipo, isso é ruim. Trabalhar, ixi, e tu chega na minha empresa, eu tô varrendo, eu tô lavando, eu tô na churrasqueira e faço feliz 10, 15, 20, 30 vezes por necessário. O trabalho que dignifica o homem, que dá dignidade. Joel, eu quero fechar esse primeiro Café com Sandra, histórias que inspiram e transformam vidas, com a tua mensagem. Com a mensagem para quem está começando. Essa pessoa que está em casa se perguntando o que eu devo fazer amanhã, o que eu devo fazer agora. Tem pessoas que muitas vezes não acreditam nos seus sonhos, estão mergulhando na dor, na depressão, na ansiedade, na desilusão, mas através da tua história, tudo que tu contaste hoje aqui é um manual de como crescer na vida. Eu quero que você mande uma mensagem poderosa para essas pessoas hoje, para que elas nunca mais duvidem dos seus sonhos e tão pouco de um Deus poderoso que pode mudar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, se quer virar a chave, comece hoje. Comece ontem. Você quer empreender? Ah, eu preciso de 10 mil para começar o negócio. Você tem 100 reais, você tem muito dinheiro. Comece. Ah, não tenho 100 reais. Comece com a sua coragem e Deus. Porque quando você se posiciona de forma firme, você vai virar a chave, não tenha dúvida que você chega onde quer. O céu é o limite. Eu costumo dizer que você quer começar um negócio firme, de sucesso, você não precisa de dinheiro. Você precisa de coragem de Deus para você começar. Porque você, se não tiver dinheiro, você vai fazer ter dinheiro. E quando você começa confortável, você não começa na pressão. Quer crescer? Vá na pressão. Faça hoje. Recomece hoje. Recomece agora. Não tenha vergonha do que o povo vão falar. Ah, fulano de tal botou uma banca de café na porta de casa. Agora ele quer ser empresário. Seja empresário. Bata. Pense grande. Oh, uma coisa que eu nunca gostei, que é churrasquinho do Joel. Não é churrasquinho do Joel, é churrasco do Joel. E isso quando eu cozinhava, fazia o vinagrete, quando eu fazia o arroz, quando eu assava a carne e cortava, servia para o cliente e arrumava tempo para bater papo. Quer que eu te fale isso? Eu tenho centenas de amigos e clientes que se lembram disso. Eu falando isso, como é que eu tô arrupiado? Porque eu vivi, eu tô passando um filme na minha cabeça quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha nem onde morar. Quando eu comecei, na casa de uma pessoa, ela disse, olha, meu gás, minhas panelas e meu piso. Eu fui para uma kitnet aqui descendo a Extra Farm, da dona Deusinha lá, ele sabe disso, meus amigos, até hoje, que o banheiro era integrado com uma coisa, era um quarto menor do que essa sala de podcast aqui. E lá eu fazia meu arroz, lá eu cortava minha carne, fazia meu vinagrete e trazia para cá. Você sabe o que é isso? Comecei com as minhas possibilidades. Eu sabia que eu não tinha que dar, eu tinha que focar até dar certo. Eu não tinha mais idade para dizer assim, se não der certo agora, vai dar certo amanhã ou vai dar certo depois. Não, já tinha dado, eu tinha que ir, tinha que fazer acontecer. Então, amigo, você que está aí do outro lado, você pode. É só começar.
Não ligue para o que o povo vai falar. O povo vai falar se você estiver gordo, eles vão falar que você está gordo. Se você estiver magro, vão dizer que você está magro. Se você está comendo muito, vão dizer que você está comendo muito. Se você não comer, eles vão dizer que você não está comendo nada. Então, resumindo, se tu é bonito ou feio, de qualquer maneira eles vão falar. Não ligue, foque no propósito, porque só vão acreditar em você depois que você mesmo acreditar em si. Essa é a minha mensagem para que você se posicione. Joel, muito obrigado de coração. A tua história ela me fez refletir muito sobre a minha vida, sobre tudo que nós temos acreditado aqui na CCA, nesse Café com Sander. Histórias que inspiram e transformam vidas. Foi para isso que esse projeto nasceu. Para que quem estiver nos assistindo em casa possa olhar para a sua vida e dizer: eu posso transformar a minha história. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o convite e quero dizer para você que eu estou à inteira disposição para que sempre precisar de uma roda de conversa. Eu costumo dizer que quem não nasceu para servir não serve para viver. E eu te digo, a nossa missão é servir. Até porque servir é melhor do que ser servido. Muito obrigado, meu amigo. E vocês esperem um próximo Café com Sander. Histórias que inspiram e transformam vidas. Fique com Deus e até a próxima.